Boa noite, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Nós vamos abordar hoje, nesta noite, um tema que é muito caro, que é muito próprio e considerado um tema importante para a doutrina. Quando se fala em higiene, a primeira coisa que vem à nossa mente é a higiene convencional. A higiene que cuida da limpeza, do asseio do corpo físico, do ambiente, de uma forma individual ou coletiva, e até mesmo a higiene da mente. Hoje em dia, mais do que há 100 anos, 50 anos, hoje em dia, a ciência valoriza muito e preconiza, por meio dos profissionais da área da psicologia, psiquiatria, psicanálise, eles valorizam muito também a higiene da mente. Alguns até se referem à higiene da alma. Não obstante, esses profissionais, em grande parte, considerem higiene da alma, mas não numa visão espírita. A nossa abordagem, a abordagem que o Espiritismo faz, é uma higiene visando a condição nossa de espíritos encarnados, depositários de um corpo físico e munidos de um corpo perispirítico. Essa condição tripartite, a higiene nossa como espíritos, a centelha, a fagulha divina, a higiene do nosso perispírito, como corpo fluídico que é, e a higiene do corpo físico, esse que veio da série estequiogenética aí conhecida, carbono, ferro, zinco, e é esse que vai desaparecer. A visão espírita, então, reconhece e enfatiza o significado, a importância que teve e que tem a higiene convencional, a higiene física, como eu havia dito, mas nos cobra a atenção para a higiene da alma. Antes que a gente, então, enfatize esse conceito de higiene da alma, vamos lembrar que, no tocante à parte física, a humanidade já venceu muitas e grandes etapas. Se nós pensássemos na higiene física do corpo, higiene ambiental, há 1000 anos, há 500 anos, há 200 anos, as coisas eram muito precárias. Mas, ainda assim, a ciência evoluiu muito. Eu me lembro, por exemplo, da peste bubônica. A peste bubônica, exatamente por falta de higiene pessoal e ambiental, essa peste bubônica, ela era e é, porque ainda existe, transmitida por uma bactéria que infestava os ratos, que por sua vez eram picadas por pulgas. E quando essas pulgas estavam contaminadas, havia uma troca de ambas as partes, ou pela urina do rato, ou pela pulga contaminada que picava as pessoas. Essa peste bubônica, para que a gente recorde, eu sei que a maioria aqui deve se lembrar, ou já leu, ou tem referência, ela dizimou 1/3 da Europa no século XIV. 1/3, cerca de 200 milhões de pessoas. O Brasil hoje tem 200 milhões de habitantes. Um Brasil inteiro foi morto nos anos 1350, metade do século XIV. E a razão para isso era muito simples. Naquele tempo, a ciência que já não existia, as pessoas que se dedicavam a buscar a cura dos doentes, não reconheciam sequer a existência de micro-organismos patogênicos, quanto mais a influência deles, transmitindo doença de pessoa para pessoa. Então a gente quando lê essa história fica assim, impactado de ver o sofrimento das pessoas da Europa quase toda. Mas também essa peste foi vencida na sua quase totalidade, não obstante ainda hoje ela tenha alguma vigência pelo mundo. A gripe espanhola, bem depois, a gripe espanhola, se a peste bubônica ocorreu no século XIV, a gripe espanhola faz 100 anos.
que ela dizimou, matou 50 milhões, um quarto da população do Brasil. 50 milhões de pessoas, a chamada gripe espanhola. Mas a ciência venceu muitas e importantes etapas, como a polio, a AIDS, o ebola, que estamos aí na eminência de ter uma eficácia maior com relação ao vírus que transmite o ebola. Então o Espiritismo reconhece e entende, a visão espírita, é que muitos desses precursores, por exemplo, da imunologia, à qual respondeu Pasteur, foram espíritos, ou são espíritos missionários que vieram à Terra com esse grande e divino desiderato. Ensinar as pessoas, valorizar o conceito do asseio, da limpeza do corpo e da limpeza do meio ambiente. Nós já lemos, nós nos recordamos, essa questão de gênero era muito precária, porque séculos atrás, não só na Idade Média, mas bem cá perto de nós, nos anos 1800, nos anos 1900, ou seja, no século XVIII, XIX, XX, a higiene era um negócio maluco. As cidades cresciam como aglomerados de pessoas, sem nenhuma precaução com higiene de esgoto. Imagine que corriam a céu aberto, como ainda corre hoje em muitas cidades. As pessoas se amontoavam nas casas. Lixo, não existia esse conceito de que o lixo era um ente precaríssimo no tocante às doenças que eles permitiam. Mas ainda assim, esses espíritos missionários, como o Pasteur ou Oswaldo Cruz, ao qual me refiro ali, tiveram uma missão muito grande. Oswaldo Cruz do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz, a ele é devido um episódio extraordinário. No ano de 1904, cento e pouquinhos anos atrás, o Rio de Janeiro, talvez a mais importante cidade da época, em face da vinda dos portugueses para o Brasil, do reinado que começava no Brasil nos anos 1800, mas no ano 1900 a cidade estava tomada, infestada por surtos de peste bubônica, de varíola, de dengue, de febre amarela. A situação chegou a um nível que o presidente da época convocou então Oswaldo Cruz, que já era um pesquisador, um imunologista, um infectologista muito conhecido, para tomar providências. E a providência que ele tomou causou um problema seríssimo, que deu origem àquilo que a história chama de a revolta da vacina. Ele estabeleceu, por decreto presidencial na cidade do Rio de Janeiro, que a obrigação que os cidadãos cariocas das imediações, cidades vizinhas, circunvizinhas, eram obrigados a serem vacinados. Obrigados, por lei. As chamadas brigadas médicas, os médicos profissionais, enfermeiros, invadiam literalmente as casas das pessoas e aplicavam as vacinas, especialmente da varíola. E isso, claro, para um povo ainda de conhecimento muito incipiente, um povo que não aceitava sequer a existência desses patogênicos, quanto mais a ideia de que as doenças seriam transmitidas por bactérias, por vírus. Pasteur, todos nós conhecemos a saga de Pasteur. A luta que ele teve para incentivar os médicos, ou levar os médicos a entenderem que quando saíam de um parto, quando deixavam a parturiente e passavam para outra, eles deveriam lavar as mãos, porque as mãos eram e são, talvez, um dos elementos, um dos fatores mais perigosos no tocante à transmissão de vírus, doenças, bactérias, as mãos. E as pessoas naquele tempo não aceitavam as unhas sujas. Imagina um médico abrindo o abdômen de uma pessoa e numa sala contígua passava para o abdômen de outra com as mãos. Mas esse pessoal venceu e, inclusive, os chamados transtornos, aquelas higienes chamadas mentais, também tiveram um grande progresso. Eu sou do tempo, e olha que eu fico imaginando, então, o que teria acontecido há 100 anos. Eu sou do tempo, quando morava numa cidadezinha pequena, e meu pai era e foi médium, eu sou do tempo que os centros espíritas, nas cidadezinhas pequenas, como Macaubá, onde eu nasci, em Andeara, onde eu morei, os centros espíritas recebiam doentes da mente, pessoas com transtornos, com enfermidades mentais, amordaçados, amarrados, pessoas que chegavam sobre caminhões e carros, e de todo quanto é tipo de tração, e eram despejados nos centros espíritas para que fossem cuidados, para que fossem, enfim, recebessem a terapêutica espírita. Que, como nós sabemos,
Quando a doença, quando o transtorno tem raiz espiritual, quando o transtorno transcende o corpo físico, e via de regra é o que acontece, dificilmente uma pessoa com transtornos, com danos, com desequilíbrios mentais, dificilmente não tem anexada a essa patologia um problema também espiritual. Então, os centros espíritas, eu me lembro, meu pai com médico, acudindo aquele povo, e muita gente, imagina aqui nessa cidadezinha, penso eu, então, nas grandes capitais, como não devia ser esse tratamento, o papel desempenhado pelo espiritismo, pelos pioneiros nos anos 1900, um pouco antes, um pouco depois. Interessante que as pessoas que não eram espíritas, eu vi isso muito, eu acho que aqui os mais velhos vimos, as pessoas que não eram espíritas, os chamados detratores, aquelas que combatiam o espiritismo, diziam assim, olha lá o centro, é uma fábrica de loucos. É o contrário, né? As pessoas supostamente loucas que estavam lá, estavam porque vinham buscar socorro. E não saíam loucas, mas recebiam. Mas, enfim, esse Caiba Schutter sofreu muito por isso. Mas, enfim, a saúde, do ponto de vista físico, teve um progresso extraordinário. E a ciência é grandemente responsável por isso. Embora, por incrível que pareça, em pleno século XXI, que é o século que nós vivemos, ainda existem pessoas que relutem em aceitar a importância da higiene pessoal. Até mesmo profissionais da área da saúde, isso me deixa meio encucado. Se bem que eu sou exagerado, eu não sou um bom exemplo, não sou um bom parâmetro. Mas eu fico intrigado como é que podem algumas pessoas da área da saúde não terem essa preocupação, pelo menos no nível que deveria ter. E eu me lembro de alguns casos que eu poderia citar, não vou citá-los, são muitos casos que eu me lembro, mas muitos de nós aqui sabemos disso. Nós, os que estamos mais atentos, dos riscos que nós corremos nos hospitais, nos restaurantes, nos supermercados, nos banheiros públicos. Quase não há higiene. Banheiro de homem, banheiro masculino, é uma desgraça. Repararam como é que um homem é danado de desprego? Eu, com o meu exagero, eu entrar em banheiro até que entro, mas para eu sair do banheiro, é um transtorno, porque eu só saio se tiver um papel para segurar a maçaneta, senão eu não saio. E eu, quando estava na faculdade, trabalhei muitos anos, e lá nós tínhamos um banheiro, estou falando aqui de um nível universitário, pessoas com certo nível, e eu, quando esquecia de levar do meu gabinete um papelzinho para sair, eu ficava esperando um miserável entrar, porque a hora que ele abria para sair, eu saía correndo atrás. A nossa porta lá tinha aqueles artifícios, aquela ferramenta que fecha a porta sozinha, né? Uma peça que empurra a porta fecha. E às vezes a porta, e não é fácil abrir aquilo lá se você não tem, para não pôr a mão no trinco. Eu me lembro do episódio, bem, toda vez que eu ia lá, e que eu não tinha papel e não vinha nem um miserável para entrar para eu sair na porta, eu ficava esperando, o cara sair, eu saía atrás. Eu adquiri um estratagema, uma estratégia, eu chegava no alto da porta, abria a porta assim, eu chegava em cima, e punha o dedo lá em cima da porta, e puxava com cuidado, e saía, para não pôr a mão na maçaneta e na porta. E puxava, e aquilo começou a descolar cada tabuleiro, porque as portas são um forro, é uma cobertura, né? Não, mas tudo bem, estou tocando a vida. Um belo dia, um grande amigo, foi meu aluno na faculdade, depois se tornou um grande mestre, uma pessoa que conheço, admiro até hoje, entrou no banheiro e eu não sabia que ele também tinha essas doiduras e ele tampouco sabia de mim. Estou falando do Tadini. Quando ele entrou, eu falei, graças a Deus, estou salvo. A hora que ele abriu a porta para sair, tchumba, sai atrás. Que aquele material fecha um pouco. Mas o desgraçado ficou, como se diz na linguagem vulgar, ficou enzonando ali, não saía. Eu falei, mas que sujeito estranho, ele não vai sair desse banheiro? Mas eu sabia que ele estava esperando que eu também saísse. Quando a coisa começou a ficar meio desajeitada, ele então tomou iniciativa. Ele viu que eu não saía, ele chegou até a porta, levantou o braço e pôs o dedo lá naquele lugarzinho. Falei, seu miserável, por isso é que está descolando esse trem aí. Você também faz, ele também faz isso. Veja os exageros. A minha sogra, meu sogro, Maria está aqui, eu me lembro, eles tiveram muitos filhos e muitos netos, e no final de ano, nos finais de ano, era aquele bando de neto, molecadinha, na casa dela, ali em Andiara. E imagine, né? 15, 20, 30, entre neto, bisneto. E aquilo é uma loucura, né? Casa de avô, pode tudo. Então é leite estampado, queijo aberto, doce de leite, pão, o diabo, tudo em mosca para tudo quanto é lado. Por mais que as pessoas eram e são cuidadosas, mas mosca é mosca. Ela achou um leite aberto.
E eu vivia abanando, chamando o pessoal, os meninos, essa molecadinha, na época tinham 12, 10, 9 anos, eles me botaram o apelido de Eurípides Bactéria. Futuramente surgiu um doutor Bactéria, não sei se vocês estão lembrados na TV. Quando eu vi, eu falei, não estou sozinho. Mas o que acontece? Um belo dia, e eu sempre ali, gente, tá para quem fecha lá a vida inteira. Um belo dia, no final de ano, véspera de Natal, nós estávamos à frente da TV assistindo lá um programa e um médico estava se preparando, já paramentado, para entrar na UTI, na unidade de terapia intensiva. Ele ia entrar, ele ia fazer uma cirurgia. Então a gente estava tudo fechadinho e tal, não sei o quê, e estava lavando as mãos. A hora que eu ouvi aquilo, o médico lavando as mãos numa pia, e a molecadinha todo vendo ali aquele episódio, me chamou a atenção o fato do médico, até então, estar sem luva e lavando as mãos. Eu pensei comigo, só faltava esse miserável lavar as mãos e meter a mão na maçaneta ou qualquer coisa. Eu vou perder a moral com essa molecada. Mas não. Naquele tempo ainda não tinha a célula fotoelétrica das torneiras, né, que você bota a mão, abre. Não tinha. Mas a torneira lá daquela pia tinha uma haste, como em geral devem ter as torneiras desse ambiente, de maneira que você não precisa pegar a torneira. O médico lavou as mãos e fez assim com o cotovelo. Fechou a torneira. Quando ele fez assim, eu olhei para a molecadinha, eu falei, tio do céu, agora é que nós estou falando para vocês, seus bandidos. Olha aí, ó, é isso que é higiene. Mas isso é exagero. Não é assim. Dizem algumas linhas atuais que o excesso também não convém. Há uma teoria chamada higiene excessiva, segundo a qual nunca, em tempo nenhum, se teve tanto zelo e cuidado com higiene como se tem hoje, a ponto de as pessoas ficarem com o ambiente imunológico deficiente. As pessoas não acabam adquirindo uma segurança, uma imunidade necessária. Tal é o nível de zelo. As pessoas, quando são... Essa é a teoria. Expostas a bactérias, a vermes, germes, bem elementares, acabam adoecendo. E essa limpeza excessiva, segundo os médicos, essa limpeza excessiva acaba selecionando bactérias. É álcool, é gel. Eu em casa, minha mulher, nós, assim, entrou, saiu, é gel para todo lado, na bolsa. E essa ideia deles é que, com isso, a gente seleciona, acaba matando as bactérias menos poderosas e as mais fortes vão subsistindo. Daí a ideia das superbactérias. Eu confesso que não acredito muito nisso, não. Mas a teoria fala, inclusive, que uma das razões pelas quais o caçula não adoece como adoecem os irmãos mais velhos é isso. Porque o princípio da imunologia que o garotinho desenvolve, em face da doença dos mais velhos, o deixa mais ou menos protegido. O caçula a teoria é essa, teria sempre menos problemas com transmissão, com doenças infecciosas do que seus irmãozinhos. É a teoria que se fala lá da higiene excessiva. Mas, enfim, vamos saltar isso para nós lembrarmos que a nossa preocupação é outra agora. É a higiene da alma, né? Bom, eu me lembro, para citar aqui, rapidamente, de uma profusão de autores espíritas, encarnados ou desencarnados, que falam sobre a importância, o significado da higiene mental do ponto de vista espírita, ou seja, a higiene do espírito, da alma. Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda é um autor que escreve muito por meio de Divaldo Franco e que tem uma coleção de livros extraordinários, essencialmente voltados para a questão da obsessão, da influenciação espiritual, em decorrência do estado patológico, do estado doentio das pessoas, no tocante aos seus problemas desta e de vidas pregressas. Eu me lembro de Grilhões Partidos, esse livro em particular, ao qual me refiro aqui, Nos Bastidores da Obsessão, é um livrinho impressionante. Aí que a gente começa a ver como é que os espíritos desencarnados se vinculam a nós quando nós descuidamos, não estamos suficientemente atentos à nossa higiene mental como espíritos que somos. Emmanuel tem um livrinho, na verdade ele e André Luiz, mas essa lição ao qual eu vou me referir é escrita por ele. Chama-se Estude e Viva. Esse é um livro que nós tínhamos que ter na cabeceira da cama, no criado mudo, ou em qualquer peça, de fácil alcance.
Estude e viva. É um negócio esse livro. É uma coisa de louco. Escrito por Emmanuel, André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Lá também eles fazem uma referência, entre outras tantas, a essa questão da importância da higiene mental, da higiene da alma, da higiene espiritual. Albino Teixeira, também por meio de Chico Xavier, tem um livrinho chamado Ideal Espírita. Outra referência extraordinária. E por fim, para não ir muito longe, Ivone Pereira. Ivone Pereira, essa grande média escritora que foi em vida, psicografando Bezerra de Menezes, ela tem um livro chamado Recordações da Mediunidade. Coisa assim fabulosa. Para a gente se motivar, para a gente se manter atento, para nós nos mantermos acordados com relação ao benefício da higiene. Bom, na primeira referência que eu citei, está aqui um trechinho, um fragmentozinho rápido. Manuel Filomeno de Miranda fala o seguinte, que uma vez que a Terra, o nosso planeta, ele é habitado por espíritos de inferioridade, de relativa inferioridade moral, o nosso planeta, segundo o Espiritismo, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é um planeta de provas e expiações. Portanto, um planeta ainda habitado por espíritos, na sua maioria, onde predomina o mal, de espíritos com alguma inferioridade moral. Isso faz com que os espíritos, como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos e na sua obra básica, isso faz com que os espíritos malfazejos tenham relativo acesso, com relativa facilidade, à nossa vida, no nosso cotidiano. Ele chega a dizer que olha que coisa maluca que ele fala aqui, grande parte dos flagelos que nós enfrentamos, flagelos, eu grifei a palavra, decorre dessa ação espiritual malfazeja, malévola, dessa ação má, dessa ação de espíritos doentes, dessa ação obsessiva, em face dos nossos desleixos no dia a dia, com a nossa mente, com a nossa conduta, com a nossa moral. Já Emmanuel, no livrinho ao qual me referi, Estude e Viva, diz o seguinte, que muitas vezes a gente vê nas ruas as pessoas semidespidas, doentes, cheias de feridas, pessoas que vêm com moléstias horrorosas, que causam pena, ou pessoas que têm o corpo mutilado em desastres. Ele fala, é justo e conveniente que a gente tenha pena dessas pessoas. Mas ele fala o seguinte, é preciso também que estejamos atentos, e esse é um papel que o Centro Espírita tem, todos têm, que estejamos atentos aos, grifei a palavra, acidentados da alma. São pessoas doentes da alma, carentes, necessitados dessa tal higiene da alma. E o Centro Espírita, um dos papéis precípios, um dos papéis fundamentais, um dos papéis essenciais do Centro Espírita é acudir os acidentados da alma. Porque do corpo existem hospitais, a medicina vai muito bem, a humanidade, hoje em dia, não. Agora, no tocante aos acidentados da alma, esse é um papel que, por enquanto, só o Espiritismo cuida. Com a terapêutica que o Espiritismo faz, só ele, não tem nada parecido. E Albino Teixeira fala nos desequilíbrios da alma. Porque às vezes a gente fica pensando assim, que raio de higiene é essa? A pureza? Não. Ele fala o seguinte, muitas vezes essa pobreza de alma, esses desequilíbrios mentais, esses equilíbrios da nossa alma, decorrem de coisas muito simples, banais, cotidianas, do dia a dia. Ele cita desconfiança. Um momento de desconfiança insistente, persistente, pode levar a gente a se tornar sócio, na expressão de André Luiz, sócio de espíritos galhofeiros, brincalhões ou espíritos perversos. Dúvida, irritação, desânimo, ressentimento, impulsividade, invigilância, amargura, tristeza sem nexo, grito de cólera, discussão, enfim. São sentimentos aparentemente banais, mas que nos levam a essa condição de desequilibrados da alma, uma vez que nós estamos relativamente desprotegidos quando não estamos atentos à higiene da alma. Higiene corporal, 100%, mas e a alma? E ainda, Bezerra de Menezes, por psicografia de Ivone Pereira, fala que quando nós descuidamos da própria higiene mental, quando nós relaxamos com essa higiene ou moral, nós como que fazemos, como que permitimos que a nossa vibração caia, sofra uma queda, nos iguale à vibração de espíritos doentes. Sem a devida higiene, a nossa vibração se torna passível, ou facilita, ou estimula a atuação de espíritos de vibração igual, doentios, necessitados, sofredores, obsessores de modo geral. Para
que a gente não fique pensando, e eu mesmo preciso muito disso, que higiene de moral é essa? Não, eles não estão falando aqui que nós devamos ter uma vida de Santa Teresa da Madre de Calcutá, não temos que ter uma vida aqui de pureza como tiveram e como tem grandes missionários das religiões. Não, eles estão falando muito menos. Por exemplo, e eu já me referi a isso aqui, e sempre brinco com esse conceito, porque ele me ajuda a mim muito, e aos meus filhos em casa, e aos alunos, eu falava muito sobre isso. Essa coisa que os psicólogos chamam de a arte de engolir sapos. Porque isso vem aqui bem ao encontro do que falava aqui Albino Teixeira. Os desequilíbrios da alma, às vezes, vêm dessa resistência de a gente engolir um sapinho de nada. O que custa? Eu, quando falo brinco, que eu carrego no bolso um rolinho de durex. Quando o sapo está muito esperneando, eu falava isso muito quando era diretor da faculdade, e aquilo é um poço de... É natural, né? É uma loucura. Eu, então, quando vi os sapos muito esperneando, eu pegava aquele... Teoricamente, né? Pegava aquele rolinho de durex, perfilava as patinhas do sapo, deixava bem... Aí engolia mais fácil. E quantos sapos eu não engoli? E pensei, graças a Deus eu os engoli. Porque aquela ofensa, aquela ideação maluca, não estava dirigida a mim. Mas na intensidade da discussão, a gente acaba tomando para nós ofensas que efetivamente não nos dirigiam. Olha só o que dizem os psicólogos. Quem não tem o domínio de engolir sapos, eu não estou falando aqui de ferir a nossa dignidade, não é isso. Ninguém vai aceitar de maneira incólume, sem reação positiva e correta, que se tenha a sua dignidade pessoal. Não é isso atingida. Estou falando de probleminhas banais. Ele fala assim, quem não engole sapos não tem vida social. Não tem mesmo. Eu sou um bom observador, muito equivocado na vida, embora o espiritismo me ajude, mas eu sou um bom observador. Eu observo muito isso. Eu tenho amigos e amigas, e eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa sofre muito mais do que eu. Porque é incapaz de aceitar pequeninas contrariedades. Gente do céu, eu com tanto problema que tem, se aceitasse isso, eu estava perdido. Por exemplo, a gente entra numa loja, eu tive já essa experiência, e o atendedor vem, mostra isso, mostra aquilo e tal, e a gente sai. Quando a gente sai, essa pessoa, um dos casos que eu me lembro, falou assim, vocês viram como é que aquela fulana nos tratou? E eu, já mais ou menos, falei, não vi, achei que tratou bem. Não, nos tratou muito mal. Sem educação, grossa, eu não vi nada disso. E, aliás, bastam-me os meus problemas. Eu tenho um colega que foi morar na Alemanha, e quando chegou lá, arrumou a papelada para levar a esposa. E ele, quando estava lá na embaixada, no órgão competente da Alemanha, ele foi atendido por uma senhora, lá no guichê, com quem ele tinha que dialogar. Ele teve que esperar lá uma meia hora. Ele ficou um jeito muito íntimo, começou a frequentar o IELAR aqui comigo, nos anos 60 e tanto. Ele foi fazer o doutorado, fez doutorado lá, um cara muito interessante, puro, um cara muito bom. Ele conta que ele estava sentado lá, e as pessoas sendo atendidas. Demorou um pouco, mas ele, com aquela natureza, quando chegou a vez dele, ele foi até a mulher do guichê, era uma alemã, conversou, ela passou a orientação e ele foi embora. Quando ele foi embora, veio a orientação da universidade. Ele trabalhava na universidade e, por meio desse vínculo, ia levar a esposa. O chefe do departamento lá de estatística falou assim, fulano, veio aqui um parecer desfavorável, você não vai poder trazer sua esposa tão já. Ele disse, mas por quê? Por qual razão? Eu encaminhei todos os papéis. Olha, aqui consta que a funcionária que o atendeu fez aqui, está aqui expresso uma ressalva muito interessante, que você, no diálogo que tiveram, a tratou, vou usar a expressão que ele usou, abaixo de cachorro. Ele falou, mas como que eu fiz isso? Jamais eu faria, nunca fiz, eu conheci ele. Ele não faria isso. Mas veja só como é que é essa questão, né? A pessoa vincular-se àquilo que ela imagina que o outro fez. Ferreira Goulart, desencarnou até pouco tempo, esse grande poeta que foi, escritor, ele tem uma frase muito interessante. E essa frase é aplicada a uma historinha que eu já a ouvi num programa da Ana Maria, mas também já li na internet. A frase é aplicada na seguinte história. É contada a seguinte passagem. Uma mulher com seu marido rumavam para um jantar. Um casal amigo os havia
havia convidado os dois para um jantar. E eles saíram de casa já um pouco atrasados, esse casal. O marido dirigindo, a mulher do lado, um pouco com pressa, porque o jantar estava marcado para as 20 horas e já estavam próximos das 20 horas. E a mulher no banco ao lado com o mapa, porque a cidade era grande. Para ela estar com o mapa no colo é porque é coisa bem antiga. Né? Hoje em dia, acho que nem se sabe mais o que é mapa. Né? E eu, quando viajava mais moço com a Maria, eu ia dirigindo, era com um mapa, da 4 rodas. Né? Hoje é GPS. Nem na mão, já no carro. Quando minha filha mais velha, fez doutorado na França, em Paris, na Sorbonne. Um dia ela me ligou, essa é minha filha, nos anos 2000. Comecinho. Assim, pai do céu, me aconteceu uma coisa aqui que eu não acredito até agora. Ela contando. Naquele tempo não tinha Skype, eram telefones caríssimos. Eu saí da minha casa para ir a uma casa de amigos e fui até um táxi e passei o endereço para ele. Por favor, eu quero ir nesse endereço. O taxista pegou o papel, pai, digitou lá um negócio e arrancamos. De repente, pai, um trem começou a falar assim, vira à esquerda, a próxima à direita. Falei, filha do céu, isso não existe, sai desse táxi, não volta mais, isso é coisa do diabo, isso não tem. Não, pai, eu fiquei besta. E vira para cá, vira para lá. Pai, depois de uns 15, 20 minutos de orientação, chegamos. Era o tal do GPS, que eu viria descobrir anos depois. Mas a moça estava com um mapa. Quando chegaram nas imediações de uma praça, ela falou assim para ele, bem, ó, aqui você vira à esquerda. Ele falou assim, negativo. Aqui nós temos que virar à direita. Eu falei, não, é a esquerda. Ele, não, é a direita. Isso eu conheço bem, né? E mais alguns aqui conhecem. Quando ele insistiu muito, a mulher pensou. Nós já estamos atrasados, ela pensou consigo própria. E vamos chegar mal-humorados. Então eu vou me calar. E se calou. E ele virou à direita. E daí a pouco viu que tinha feito uma besteira. Meio sem graça, meio constrangido, deu meia volta e voltou para pegar o lado esquerdo da pracinha. Mas ele falou assim para a mulher, deixa eu te fazer uma pergunta que me intriga. Se você estava tão segura, tão certa de que eu tinha que ter virado à esquerda, por que você não insistiu? Um pouquinho mais. Insistisse. Ela falou assim para ele, essa é a frase do Ferreira Goulart. Ela falou assim para ele, olha, há muito tempo que eu tenho feito isso. Entre ter razão e ser feliz, eu opto sempre por ser feliz. Que miserável, hein? Pena que eu aprendi isso tarde. Não, aprendi. O Espiritismo me ensinou um pouco disso, mas tarde. Entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. E aí ela disse para o marido, e até porque nós estávamos atrasados alguns minutos, aquilo não ia fazer grande diferença. Agora, essa questão da higiene, essa coisa de não engolir sapo, esse caso narrado da Alemanha, por exemplo, é uma coisa que nos leva a constatar alguns paradoxos lamentáveis de natureza social. Por exemplo, não é por acaso que os países mais ricos e mais adiantados, geralmente, trazem grande índice de suicídio. A Finlândia, por exemplo, um dos meus filhos estudou lá, um país magnífico. Lá na Finlândia, as pessoas não têm problemas com hospital, com educação, com moradia, com nada. Portanto, tinham tudo para ser felizes. Mas na Finlândia, o maior índice do mundo de jovens na faixa dos 18, 20 anos que suicida, está lá, na Finlândia. Agora, não é só na Finlândia. Eu estou citando a Finlândia porque é o caso de moços. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islândia, aliás, não é Finlândia, é Islândia. Irlanda, Suíça, Coreia do Sul, Nova Zelândia, são países adiantadíssimos, mas os índices que a imprensa divulga são arrasadores. Bom, para a gente não tomar mais tempo, na perspectiva espírita, a higiene da alma visa a saúde no seu tríplice aspecto, como nós já falamos, corpo, perispírito e espírito. Há aqui uma referência a Ângelo Guarulhos, esse escritor faleceu em 32, é espanhol, mas viveu no Brasil grande parte, foi um grande espírita. Entre outras obras, ele escreveu esse livrinho aí muito interessante, Pequenos e Grandes Problemas. Ele dizia que a higiene da alma, acima de toda a higiene aconselhada pelos profissionais, incentiva uma vida isenta de vícios e ao abrigo de paixões inferiores. Ele dá uma pista, né? Que seria a higiene da alma?
A higiene da alma é uma higiene que estaria acima de todo tipo de higiene aconselhada, de um modo geral, pelos profissionais. Porque essa higiene incentiva uma vida isenta de vícios e ao abrigo e, com certa distância, das paixões inferiores. É por isso que muitos de nós, é por isso que a maioria de nós, encarnados, temos problemas dessa natureza. Porque ainda nos nutrimos muito de paixões inferiores, como falou ali o Espírito Emmanuel, agora há pouco. Emmanuel tem uma mensagem, essa mensagem está no livro, eu achei que eu tivesse posto o nome do livro aqui, não pus. Ah, tá, no livro Reconforto. Ele tem uma mensagem, eu não vou ler a mensagem, só vou citar alguns tópicos, alguns fragmentos. Ele tem uma mensagem que diz o seguinte, que o papel do perdão na chamada higiene moral é crucial, o perdão. A gente, às vezes, lida com muita dificuldade com o perdão, né? Sejam por ofensas recebidas, mais ou menos drásticas, a gente não costuma perdoar. E quando perdoa, eu não confesso que já não faço isso, mas ainda, às vezes, a gente é tentado a fazer. Eu te perdoo, mas não me esqueço. Que perdão, né? Te perdoo, mas eu não me esqueço. Então, não perdoou. É difícil o perdão, né? Mas ele fala aqui, olha, o perdão é a chamada água lustral. Água lustral, os gregos antigos, o povo da antiguidade achava que tinha uma água sagrada que lavava os corpos das pessoas e deixava os corpos puros. Então, o perdão seria a água lustral, o que lava não o corpo físico, mas o espírito. E ele fala que ninguém quer ter o corpo sujo de lama, ninguém carrega o lixo de casa para a rua com as mãos. Exatamente no tocante à alma, ele fala, no terreno da própria alma, a gente guardar ressentimento, guardar mágoas, guardar melindres, guardar dissabores diante de episódios da conduta alheia, é a mesma coisa que transportar, ele fala, o lixo para dentro da própria alma. O ódio, ele fala, quem odeia rediculta o desequilíbrio. Quem já passou por essa experiência sabe, quando a gente incorre nesse erro, se algum de nós já incorreu, sabe disso. O ódio desequilibra as pessoas. Maldizer é abrir chagas íntimas, censurar é ferir. Enfim, ele vai citando nessa mensagem a importância de a gente esquecer tudo que representa poeira inútil da caminhada. Não por acaso, Jesus, quando curava as pessoas, citava uma frase perenemente. Aqui a gente chama de uma frase emblemática, porque ela permeia todas as curas que ele fez. Ele curava um cidadão, uma pessoa, uma mulher, um garoto, e sempre dizia, vá e não peques mais, para que o pior não te suceda. O que será que ele queria dizer? Curava um paralítico e dizia, vá e não voltes a pecar mais, para que não te suceda algo pior. O que ele quer dizer? Na visão espírita, é uma referência, que ele não podia falar com toda clareza para as pessoas, mas falava para os apóstolos, aos nossos chamados karmas, como algumas pessoas gostam de dizer, karmas, dívidas que transcendem ao corpo físico, dívidas trazidas lá de trás. Então, quando nós temos um avalista desses, imagine Jesus, quando nós vamos a um centro espírita, vamos a um curandeiro, vamos na igreja, onde for, e temos o mérito de receber a cura por intercessão de algum benfeitor, nós passamos a carregar uma dívida muito grande e perigosa, porque se nós incorrermos, voltarmos a incorrer no erro do qual estivemos livres, no pecado, vamos dizer assim, do qual acabamos de ser livres, as coisas acontecem muito mais pesadamente. Então, Jesus falava, tome cuidado para que não aconteça o pior. E o problema nosso é o seguinte, que nós temos um corpo fluídico. Não é só o corpo físico. O corpo fluídico, que Kardec chama de corpo perispirítico, é um corpo que facilita muito a ação dos espíritos sobre ele, sobre nós. Kardec, no livro dos médiuns, no capítulo chamado Laboratório do Mundo Invisível, fala que assim como nós manipulamos os objetos com as mãos, os espíritos manipulam os fluidos com o pensamento. Muitas vezes inconscientemente. Quando perversos e tecnicamente capazes, esses espíritos manipulam os fluidos e fazem misérias. Kardec chega a perguntar, por exemplo, uma pergunta banal. Kardec fala assim, se eles quiserem fazer um rapé, antigamente as pessoas usavam muito rapé. O espírito pode produzir um rapé? Kardec perguntou, o espírito falou, pode. Com as propriedades do rapé? Pode. Se a pessoa cheirar, espirra, espirra.
Os espíritos manipulam conscientemente ou não. Ivone Pereira, nos vários livros dela, Memórias de um Suicida, aquele povo naquele vale imenso, correndo feito tochas humanas pegando fogo, ou aqueles que gritam com o estampido no ouvido, como se tivessem o barulho do estampido do revólver, ou aqueles que pulam de alturas, precipícios. Isso tudo é uma criação fluídica, da qual eles não conseguem se ver livre, porque ela é inconsciente. Aqueles ambientes fétidos, as árvores retorcidas, ambientes lúgubres, são criados pela mente dos espíritos, ela fala, sem que eles se possam dar conta. Ela fala quando eles iam atender espíritos em certo lugar do umbral, quando os espíritos recebiam um prato de comida, ela fala no livro Devoção do Invisível, o espírito recebia um prato de comida com cenoura, com um aroma deliciosíssimo, cuidando dos espíritos encarnados, eles tinham que comer o que eles achavam que podiam comer, quando eles apanhavam o prato, aquilo que se transformava, ela usava a expressão em porcaria, inconscientemente. Então, esse é um problema que nós temos, os nossos corpos fluídicos, por afinidade, sintonia, são passíveis a... Eu me lembro de um lance que eu devo ter contado aqui mais de uma vez. Nós morávamos no sítio, eu era garotinho de 2 anos, minha irmã Hilta tinha uns 5, 6, e meu pai frequentava, do sítio nosso, frequentava o Centro Espírita em Macaubal. E ele ia a cavalo. Meu pai num cavalo, minha mãe no outro cavalo, eu na cabeça do arreio com meu pai e a minha irmã na garupa com a minha mãe. E um dia, descendo lá na nossa antiga Ponte Nova, estava chovendo, então aqui alguém vai se lembrar daqueles capuz que as pessoas usavam. Você lembra disso, Vanderlei? Aquelas capas de chuva que os pessoal punham no sítio? Uma capa, enfiava o braço, né, seu Antônio? E vestia e tal. E quando meu pai foi chegando na ponte, chamada Ponte da Ponte Nova, o cavalo se negou a encostar na porteira. Quem já andou a cavalo se lembra bem, né? Você tem que, o animal é treinadíssimo. Você chega numa porteira, o cavalo sabe disso. Você chega numa porteira, você emparelha. Você só encosta o cavalo aqui, você joga a mão na porteira, faz assim, o cavalo já é treinado, vai afastando, você abre. Fiz isso a vida inteira. O cavalo se negou a encostar na porteira. E meu pai tentando, e eu ali na cabeça do rei com 2 aninhos, e minha mãe esperando, e meu pai tentando. Meu pai tentou tanto, ele ia frequentar trabalho mediúnico. Meu pai ia, eram 9 quilômetros para ir, 9 para voltar, a cavalo, debaixo de chuva. Quando o cavalo estressou demais, ele deu lá um pinote, sei lá o que o cavalo fez, nos derrubou, os 2, meu pai e eu. Chovendo, meu pai não teve dúvida, era pertinho de casa. Voltamos, trocamos de roupa, ele conta, montamos no cavalo outra vez e fomos. Mas pai, o senhor fez isso? Fiz. Mas o pior não, o mais interessante está por ser contado. Quando ele entrou no centro, eu lembro do centro até hoje, morei lá vizinho ao centro, de Macaubal. Hoje não existe mais, hoje o centro da Silva é outro, mas o centro antigo, de Macaubal. Quando meu pai chegou no salão, naquele tempo as reuniões mediúnicas eram públicas, as pessoas assistiam. Eu cansei de dormir em cadeira de palha assistindo a reunião mediúnica, um trem que me deixava louco de... Meu Deus, aquele trem não acabava nunca, aquelas sessões mediúnicas, né? As pessoas assistiam. Quando meu pai entrou, eu e minha irmã e minha mãe sentamos na plenária, meu pai subiu para sentar-se junto à mesa com os médios. Quando meu pai se sentou, malemar sentou, sem conversar com ninguém, os trabalhos mediúnicos já estavam desenvolvendo, um médium falou assim, conseguiu, hein? Era eu. Todo mundo quis saber o que ele está falando. Depois eu conto. O espírito havia assumido uma forma que André Luiz chama de licantrópica. André Luiz chama de licantropia, o fenômeno segundo o qual os espíritos, com alguma técnica, são capazes de manipular o próprio fluido do perispírito e transformar-se num animal, num bicho. O cavalo, quando viu aquilo, não aceitou. Muitas vezes os espíritos que têm essa capacidade querem se passar, por exemplo, por Bezerra de Menezes, aquela barba longa, com aquele óculos de tartaruga, e ambiente, mas os espíritos não se deixam enganar porque, não obstante, modifiquem-se os fluidos, estrutura, não se modifica a vibração. Não é por acaso que quando uma pessoa de aura boa, aura é a exteriorização perispirítica. Nós, como perispíritos que temos, fluídico, o nosso perispírito, ele tem essa capacidade, ele tem uma maleabilidade, flexibilidade decorrente do fluido cósmico universal, como fala Kardec, que compõe o nosso perispírito, ele tem essa capacidade de se exteriorizar, às vezes, longe. Jesus, como mestre por excelência, se valia muito dessa capacidade para curar. Eu me lembro do livro Atos dos Apóstolos, escrito por Caibara Schutel, onde ele conta que quando Pedro, o apóstolo, passava nas vilas, o povo saía, quem lê lá vai recordar, quem não leu, procure.
Atos dos Apóstolos, histórias, passagens narradas pelos apóstolos. Quando Pedro passava pelas ruas, as pessoas, as mães que tinham os filhos doentes, com gargantas estrupiadas, com febre, pegavam lenços e jogavam sobre Pedro, ou procuravam tocá-lo, ou ainda que não tocassem, para receberem, por mérito espiritual, essa cura. Lá está escrito assim, a sombra de Pedro curava. Eu nunca tinha entendido isso, até que como assim a sombra de Pedro curava? Não é sombra, é a aura. Lá, eu tenho uma tia lá em André que fala Áurea. É a Áurea. A Áurea é uma prima minha, não é a Áurea, não, é a aura mesmo. A aura. Dizem que o Chico Xavier tem uma aura que avança, sei lá, deve ser exagero, não sei, que avança quadras. Uma coisa eu sei, quando você chega perto de pessoas como ele, é um sentimento doido, né? Você não tem vontade de ir embora, por esse envolvimento dessa aura fantástica. Dele e de outras tantas pessoas, como o próprio Divaldo, né? Gente, eu tinha muita coisa para falar, mas eu vou parar, porque já são 10 para as 9. Que horas são, Ricardo, por favor? É isso? Mas, olha, a gente podia falar, se fosse o caso, em outra oportunidade, falar sobre a importância daquilo que Jesus chamava de vigiar e orar, a importância da economia espiritual a qual se refere Allan Kardec. Economia espiritual, Kardec diz que é aquela economia que você faz por consciência, não por mérito, não por índole. Eu não tenho índole suficiente para amar, para respeitar, para não... Mas eu sei que se eu agir errado, eu vou pagar. Eu vou assumir as consequências. Então eu vou procurar não errar. Isso Kardec chama no livro Viagem Espírita, em 1862. Chama-se economia espiritual. Eu não gosto de fazer caminhada. Muita gente gosta, adora. Eu não gosto, mas eu tenho que fazer porque eu sei, para quem tem 3 estentes, eu preciso fazer caminhada. Se eu não fizer, eu vou pagar uma coisa muito cara, um preço muito caro. Assim são as pessoas que fazem caridade. Assistência pessoal, familiar, espiritual. Às vezes elas vão sabendo que se não for, que indo estão apaziguando o seu íntimo, cuidando da sua vibração pessoal. Enfim, o assunto é longo e não é necessário a gente se estender, porque acho que eles já passaram para nós essa ideia. No mais era isso, muito obrigado e boa noite.